Olá, sejam muito bem-vindos. O Rio tem jeito, sentenciou o Jornal do Brasil na edição de ontem. Foi a manchete do jornal que, após um longo período de ausência, retornou ao mercado. No diálogo de hoje, nós não vamos afirmar, nós vamos perguntar. Afinal, o Rio tem jeito com a intervenção federal decretada na área de segurança do Estado? Para tentar responder esta e outras perguntas, nós convidamos o doutor Francisco Caputo, ele é membro do Conselho da República, e o Cárcio Tione, presidente do Conselho Administrativo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado, agradeço a presença de ambos. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, vamos conferir com a Graciele Bittencourt algumas informações importantes e estratégicas afetam ao tema segurança pública. Estevão, durante o carnaval a gente viu um monte de vídeos com cenas de violência no Rio. E o brasileiro ainda estava se curando aí da ressaca da folia quando o presidente Michel Temer anunciou uma intervenção no estado do Rio de Janeiro. As polícias e as forças armadas estarão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades. No mesmo dia que o presidente fez esse anúncio, o Instituto de Segurança Pública do Rio divulgou dados das ocorrências policiais no Carnaval e mostrou que elas cresceram só 1,5% em relação ao ano passado. Se a gente olhar para 2016, elas reduziram, na verdade, 35%. É a primeira vez que o governo usa esse artigo 34 da Constituição para intervir no Estado. São poucas as possibilidades em que isso pode ocorrer. E uma delas é em caso de grave comprometimento da ordem pública. Na prática, o general Braga Neto, que é o interventor, ele comanda todos os órgãos de segurança do Rio. Tem carta branca para fazer mudanças e só presta contas ao presidente da República. As reações ao decreto foram as mais variadas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, publicou uma nota classificando a intervenção como inadequada e ineficaz. Muitas ONGs, especialistas em segurança pública, também se manifestaram contra. Por outro lado, instituições como a Federação das Indústrias, associações do setor hoteleiro, além de alguns especialistas, apoiaram a intervenção, dizendo que a medida é necessária porque os níveis de violência no Rio ficaram insustentáveis. E eu queria saber dos nossos convidados aí no estúdio, quais são os possíveis desdobramentos dessa intervenção? Eu passo então, doutor Francisco, essa pergunta da Graciele. O Rio tem jeito? A gente espera que sim, Damásio. A situação lá é da maior gravidade e merecia uma decisão também dessa magnitude, dessa gravidade, adotada pelo presidente da República. Agora, que a gente não espere que essa intervenção, nesse curto período de 10 meses, seja suficiente para dar cabo a um descontrole estatal que já vem de muitos e muitos anos. Não há mágica. Não há mágica. E também não será feita pelo Exército Brasileiro ou pelas Forças Armadas. Isso vai depender de um esforço conjunto, não só dos entes estatais, mas principalmente da sociedade civil, apoiando essa, diríamos assim, última tentativa do Estado brasileiro de colocar ordem no estado do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar que essa frase do doutor Caputo foi marcante. Sim. Cárcio Tione, pode ser a última tentativa para tentar colocar a ordem na segurança do Rio? Bom, essa acaba sendo a nossa preocupação, né? Uma vez que, conforme foi dito, fica parecendo que nós estamos diante da última bala na agulha, né? Ou seja, um tiro curto, né? Temos que resolver o problema muito rapidamente. E a impressão, ou até a certeza que a gente tem, como também até já foi dito, não só por nós do Fórum, mas é que talvez essa intervenção não tenha sido a ferramenta mais adequada diante da situação em si. Mas qual seria, com a experiência que o senhor tem, sendo um dos representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Olha, na verdade, o Fórum defende uma série de reformas que a gente chama de reformas estruturais, de medidas. E para começar a ter essa discussão, é bom a gente não esquecer aquilo que surgiu logo no começo, que é o temor que nós temos de ver a segurança pública já tão atacada diante de tudo que está acontecendo, acabar sendo, infelizmente, utilizada no viés político. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar, né? Porque
se nós temos só 10 meses, e também chama a atenção que na semana seguinte, né, logo depois, já começaram a surgir notícias falando de prováveis candidaturas, né? Se são verdadeiras ou se são falsas essas notícias, mas o que importa é o seguinte, como foi dito também aqui, realmente, nós não estamos torcendo contra, muito pelo contrário, nós queremos que a segurança pública passe a ser tratada com a importância que ela merece. Talvez esse fato novo também já traga isso de positivo, né? E que a gente consiga aproveitar nesses 10 meses, mesmo que de uma forma rápida, para tentar fazer alguma mudança. Essa é a nossa esperança. Doutor Caputo, preocupa o senhor uma intervenção federal coincidindo com um ano eleitoral que é estratégico? Quais são os caminhos que, com a experiência que o senhor tem, já presidiu a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal, quais os caminhos que o interventor não pode trilhar nesses 10 meses? Não me preocupa, Estevão. Não me preocupa porque eu acho que o assunto é de uma sensibilidade tal, é de uma gravidade tal, que eu acho que não vai haver nenhum agente político irresponsável a tal ponto de explorar politicamente esse fato. É importante também a gente esclarecer para os nossos telespectadores que não se trata de uma intervenção militar. A intervenção decretada pelo presidente Michel Temer, ela é de natureza civil. Ela será comandada por um militar, que poderá, inclusive, requisitar, como já requisitou, o apoio das Forças Armadas, a Força Aérea, a Marinha e o Exército Brasileiro. Mas, prioritariamente, a segurança pública continuará sendo exercida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Como o doutor Cássio falou, nós precisamos resolver alguns problemas estruturais que atingem essas corporações. O Rio de Janeiro passou por um ano complicadíssimo, com atrasos reiterados de salário, uma verdadeira falência estatal. Nós precisamos reequipar essas forças policiais, nós precisamos reestruturar suas carreiras e, principalmente, nós precisamos remotivá-las. Porque o estado das coisas no Rio de Janeiro coloca os policiais numa situação de muita inferioridade em relação a quem eles estão combatendo, inclusive em questões de armamento. Só os altos salários, na visão do senhor, podem remotivar as tropas? Não. As polícias civil e militar? Não. Esse é um componente muito importante, porque a situação lá é tão crítica que o policial ele sai de casa pela manhã, efetivamente sem saber se vai voltar no final do dia. Mas o salário é um componente importante, mas mais do que isso, precisa ter combate restrito à corrupção policial, precisa ter um trabalho de inteligência policial muito mais eficaz do que o que estava sendo feito até agora e precisa ter um reequipamento urgente das forças de segurança do Rio de Janeiro. A gente está vendo bandidos altamente equipados, com o que há de mais moderno na indústria. Fuzis AK-47, AR-15. A AR-15 e os policiais com um armamento muito inferior. Agora, é interessante que neste ponto há uma concordância, porque o Cássio Tione, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, levanta, por exemplo, as bandeiras do controle de armas e munições, Cássio Tione, mais dinheiro vindo dos cofres federais, Sim. Combater a corrupção. Quais outras bandeiras você acha serem vitais nesse momento? São muitos pontos a serem atacados. Esses três eu reputo como um daqueles mais importantes, né? E questões, por exemplo, relativas ao sistema penitenciário também são importantíssimos. Por quê? Né? Primeiro que você tem o crime organizado atuando, né? Você tem também a questão de que você tem superlotação das penitenciárias. E aí a gente tem que pensar em envolver não apenas as forças policiais. O judiciário tem um componente importante aí. Nós temos, segundo estimativas, 40% de presos que ainda não são condenados. Eles estão ainda a serem analisados, serem julgados. E isso agrava ainda mais o problema. Detenção provisória, né, doutor Caputo?
É o que atravanca o nosso sistema penitenciário, né? O CNJ tem tentado fazer um trabalho desde a presidência do ministro Gilmar Mendes, agora isso precisa de uma continuidade, a Defensoria Pública tem que atuar muito fortemente nisso, o Ministério Público também. Ministério Público, sem né? dúvida. Agora, eu acho que o nosso telespectador está tendo a real ciência de que, de fato, não haverá mágica nesses 10 meses. Tudo que foi falado até aqui no Diálogo Brasil de hoje tem a ver com reformas estruturantes. Sim. Combater a corrupção e a banda podre da polícia não é da noite para o dia. Não. Alocar mais recursos federais. De onde podem vir esses recursos, Cássio? Falou-se aí num fundo de segurança pública que foi rechaçado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos no próprio fórum pessoas que são especialistas nessa área, né? Que inclusive são nossos parceiros no IPEA. E a postura dessas pessoas é de que se você dedica de uma forma engessada esse recurso, pode ser que você também não consiga resolver o problema, né? O que o Fórum também tem trabalhado nessa questão do recurso é demonstrar que o nosso problema não é gastar pouco, é gastar mal. É uma questão de gestão. Nós temos hoje mais de 95% das folhas que estão engessadas para pagar salários apenas, né? E mesmo assim, com atrasos ainda, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né? Que, como foi dito aqui, acaba desmotivando completamente a própria tropa que vai atuar, né? Poxa, já não é fácil você sair de casa para defender o patrimônio alheio, para defender a vida alheia, ganhando ou então nem recebendo o salário, né? Que milagre que precisa ser a pessoa mais motivadora possível para conseguir motivar alguém desse jeito, né? Agora, na abertura do nosso programa, doutor Caputo, nós tivemos a real dimensão de que, ao que tudo indica, não foram os dados estatísticos afetos a este carnaval que motivaram a intervenção. Um dado ainda mais expressivo que, em comparação ao carnaval de 2016, houve uma diminuição de 35% do índice de violência. Mas, efetivamente, não foi isso que motivou o presidente da República a tomar uma decisão tão grave como essa. Nós tivemos um crescimento de 1,5%. De 1,5%. É muito pequeno. As imagens que foram veiculadas em grande escala, elas chocam. Mas aquela é uma violência que incomoda muito o cidadão, mas não foi o principal motivador dessa intervenção federal. Na reunião do Conselho da República, nós tivemos acesso a alguns dados que são estarrecedores. Por exemplo, 48% dos domicílios do Rio de Janeiro não são atendidos pelos Correios por absoluta impossibilidade de se chegar em face da ausência de segurança. Que a bandidagem não deixa. Não deixa, nem com escolta armada. Já tem várias escolas em que as crianças não conseguem ir às aulas por conta desse critério de segurança. A entrada de armas pelo Estado e de drogas tomou uma dimensão fora do comum. Então, a gente vê, às vezes, alguns outros estados, alguns críticos dessa drástica medida, dizendo que os índices de homicídio no Rio de Janeiro não são os maiores da República. E, efetivamente, não são. Nós temos estados em que esse índice é quase o dobro do que se apresenta no Rio. Mas também não é isso que motivou a decretação da intervenção. E nós não podemos esquecer também que o próprio governador do estado reconheceu as suas limitações para fazer frente a essa escalada da violência, mas basicamente com relação à entrada de armas pesadas e ao tráfico internacional de drogas. Esses foram os maiores justificadores dessa medida drástica. Vamos fazer o seguinte, o papo está muito bom, a gente sai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos repercutir todas essas questões e, claro, muito mais. Estamos de volta hoje discutindo a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. Eu estou ao lado do Dr. Francisco Caputo, membro do Conselho da República, e do Cássio Tione, presidente do Conselho Administrativo do Fórum Brasileiro de Segurança. Senhores, nós fechamos o primeiro bloco
discutindo, obviamente, a necessidade ou não dessa intervenção, amparada em alguns números, algumas estatísticas da área da segurança. Mas eu quero voltar nesse segundo bloco, discutindo com os senhores uma frase que, pelo menos, me chocou, né? Está no jornal o Globo, um cabo da Polícia Militar Fluminense, que fez um desabafo dizendo o seguinte: ser policial no Rio de Janeiro hoje é carregar um atestado de óbito. Exagerou, doutor Caputo? Não exagerou, não. Infelizmente, essa é uma realidade daquelas corporações, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar. A verdade é que nós estamos vivendo um estado de exceção no Rio de Janeiro. Há lugares, como eu falei há pouco, em que o Estado sequer tem acesso, mesmo as forças policiais. Então, a gente precisa tratar essa questão do Rio de Janeiro também como uma exceção, não é? Então, quando eu fico vendo algumas preocupações com relação aos direitos humanos, eu indago, será que nós estamos vivendo nesses lugares um Estado democrático de direito? Quem tem mais direito? O bandido carregando um fuzil ou a criança que não pode ir à escola porque esse fuzil a ameaça constantemente? Tione, é fácil responder essa pergunta? Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Tem muita gente com medo do Exército violar os direitos humanos nessas comunidades. Eu acho que essa preocupação, ela inevitavelmente viria à tona. Não teria como a gente evitar essa preocupação. Inclusive, a gente tem que refletir sobre certas coisas, como, por exemplo, o seguinte: quando você coloca o militar para trabalhar diretamente e por um tempo maior, você tem que considerar que ele vai estar exposto também a processos que já aconteceram com as polícias. Tanto que essa é uma preocupação que é do próprio Exército em relação ao que pode acontecer com a sua tropa, né, que, a princípio, não foi também, ela também não foi treinada para ações de segurança pública, foi treinada para ações de defesa, né? E atuar ali não é a mesma coisa que atuar no Haiti, por exemplo. A gente sabe disso, né? E nós temos casos no mundo, como México e, se não me engano, Colômbia, onde você teve, nós tivemos grandes problemas de que forças militares passaram a sofrer problemas de corrupção também, por essa exposição. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando analisa todas essas questões. E concordo com relação ao fato de que essa declaração do cabo, ela, por mais chocante que ela seja, ela espelha uma realidade, né? Eu sou policial, né? Embora seja aposentado, e se eu fosse para o Rio amanhã, a minha carteira não ia ficar no meu bolso, com certeza. Doutor Caputo, como as abordagens dos homens do Exército devem acontecer na sua visão? Faço essa pergunta porque está demandando muita discussão a questão do fichamento dos moradores de favelas. O militar tirar foto, pedir a identidade. Gostaria da opinião do senhor. Como o doutor Cássio falou, o militar não foi feito para essa atividade que é típica de polícia. O militar foi feito para atuar em estado de guerra e com a letalidade a máxima possível. Eu acho que se a gente usar as forças militares para o policiamento ostensivo, eu acho que isso pode funcionar muito bem. Para essas abordagens, ou mesmo para subir o morro, como eles costumam dizer lá no Rio, eu não acho que pode ser uma boa saída. Isso a gente teria que deixar efetivamente com a Polícia Militar, com as forças mais especiais do grupamento militar e com o serviço de inteligência da Polícia Civil. Agora, Tione, essa identificação, esse fichamento dos moradores dessas comunidades é necessário na sua visão? Tem que ter algum controle? Olha, para mim é até um pouco difícil fazer uma afirmação se é necessária, porque nós precisaríamos conhecer os detalhes da operação para poder fazer essa crítica, sabe? Inclusive, nós estamos vivendo nesses primeiros dias, pontualmente, notícias de como essa intervenção vai funcionar.
Eu vejo, às vezes, que as pessoas estão emitindo, muitas vezes, opiniões sem conhecer os detalhes. A questão é que nós mesmos não conhecemos todos os detalhes, porque eles não foram explicitados, e a gente está vendo isso acontecer. Provavelmente esse planejamento vai ser apresentado ainda esta semana. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, Exatamente. Nós temos a participação, nossa equipe foi ao Congresso Nacional e vamos ouvir a opinião do deputado Alberto Fraga sobre essa intervenção no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou num ponto insuportável. Chegou num ponto que a própria população já não queria nem mais sair às ruas porque corria o risco de sofrer, de ter uma bala perdida. Agora, a presença do Exército mostra força, o Estado se mostra presente e nós temos que, evidentemente, acreditar. Mas quem vai fazer o trabalho realmente de caçar e de prender, eu não tenho dúvida que é a polícia. Aí o judiciário tem que fazer a parte dele também. Por quê? Não adianta nada a polícia arriscar a sua vida, levar tiro, prender o traficante, prender o marginal e 6, 7 meses, 1 ano depois o cara está solto. Os senhores, de certa forma, já destacaram a importância de uma parceria do Poder Judiciário. Doutor Caputo, polícia prende, justiça solta? É o que nós estamos vendo, né, o Estevão? Infelizmente, esse instrumento novo, que foram as audiências de custódia, elas estão gerando muito mais celeuma do que propriamente uma solução. Visava-se evitar a superlotação dos presídios, mas a verdade é que a gente tem visto o bandido preso na noite anterior já cometendo crime no dia seguinte, porque apresentado ao juiz e, teoricamente, não tendo aquelas condições para se manter encarcerado, já no dia seguinte voltar a delinquir. Castione, sua opinião a respeito? Bem, eu tenho a opinião de que, primeiro, uma política de encarceramento generalizada também não vai funcionar. Aliás, essa é uma política que a gente tem aplicado ao longo dos anos, né? E a falência dos nossos números, ela demonstra que isso não tem adiantado. Se você analisa o perfil de quem está preso, por exemplo, né, você vê que são muito mais presos relacionados à questão da droga do que, por exemplo, os presos que poderiam estar respondendo por crimes até de maior ofensividade, como homicídios. Isso, e até mesmo o crime de colarinho branco, se é para a gente entrar nessa seara, né? Porque muitas vezes também esse crime pode afetar muito mais pessoas do que um crime isolado. Agora, o que é importante é a gente entender que a falência da estrutura ela é completa. Por exemplo, quando a gente fala na questão da criminalidade letal, do homicídio, por exemplo, para o Rio de Janeiro em específico, né? Nós temos dados que mostram que o índice de resolução para o ano passado, se eu não me engano, ano passado, foi de 12%. Isso é praticamente dizer que nós não estamos investigando e nem estamos procurando realizar o que a lei deveria realizar. É um índice muito baixo, né? Baixíssimo. O senhor tem de cabeça aí um país que tenha mais de 50% não precisa ir tão longe. Crimes? O Distrito Federal, né, na época que eu trabalhei, que eu estava trabalhando, trabalhava com índices que chegavam a 75% de resolução dos casos de maior ofensividade como homicídios, né? Só que se você não investe, né, na polícia investigativa, e esse é um ponto interessante de se questionar também, porque ultimamente o que a gente tem visto é um sucateamento da polícia investigativa. De todas, né? A polícia no Rio, por exemplo, a militar tem 50% das viaturas paradas. Pois é. Então, na verdade, a gente pergunta, qual a vontade que o Estado realmente tem de resolver o problema quando a gente traz esse tipo de número, né? Vamos ouvir agora a opinião do deputado Glauber Braga nesse nosso mosaico aqui, que é o diálogo. Isso, além de passar por cima de direitos e garantias fundamentais, não resolverá os graves problemas do Rio de Janeiro na área de segurança e nas demais áreas. Por isso, é incalculável o que possa vir de prejuízo com essa intervenção. Quanto mais você tem a ampliação do Estado policial punitivo, mais você passa, repito, por cima de direitos e garantias fundamentais. Quando isso vira regra, quem sofre prioritariamente são aqueles que estão na base da pirâmide, que já têm historicamente os seus direitos desrespeitados. Isso pode ser uma regra que começa no Rio, mas se espalha por vários estados brasileiros.
Doutor Caputo, esse modelo, com essas distorções destacadas pelo deputado Glauber, pode ser espalhado para outras unidades da federação, caso atinja os objetivos? Bom, se a intervenção atingir os objetivos, eu acho que a gente pode extrair dela alguns elementos para serem aplicados nos demais estados da federação. Não acredito que o Poder Executivo Federal tenha condições de intervir na área de segurança nos demais estados da federação. Mas agora, com a criação de um ministério específico, ainda que temporário, de segurança pública, podemos ter uma unificação de políticas públicas voltadas para a segurança pública, que também nunca caminham sozinhas, elas têm que vir com políticas educacionais, de saúde, de investimentos em iluminação pública, saneamento básico. É uma gama de atitudes estatais que visam, no final, mitigar esse problema de segurança pública, mas eu não acredito que esse modelo de intervenção federal na área de segurança, que é muito própria para o Rio de Janeiro, principalmente por aqueles dois elementos que eu destaquei aqui no início, que é o tráfico de drogas e o tráfico de armas, que isso seja reproduzido em outros estados da federação. Doutor Caputo já citou a expectativa, então, da criação, né, do Ministério da Segurança Pública. O senhor está otimista? É uma boa alternativa, Tião? Eu estou ceticista. Por quê? Estou cético porque... Vou dizer por quê. Porque a gente experimentou, por exemplo, se a gente for pegar esse atual governo, por exemplo, que não começou com o Temer, mas vamos pensar nesses 4 últimos anos. O que aconteceu nesses últimos 4 anos em relação à segurança pública? Nós tínhamos dentro do Ministério da Justiça uma Secretaria Nacional de Segurança Pública que deveria fazer justamente a gestão e influenciar e coordenar as ações no sentido de produzir também fatos, né, na área de segurança pública e, no entanto, isso não aconteceu. E na contramão do aumento dos índices de criminalidade, nós tivemos redução dos recursos. Claro, nós tivemos aí componentes econômicos como crise, etc., né? Mas a grande verdade é que não adianta também você pensar a segurança pública como algo restrito a questões policiais. Já foi dito muitas vezes, e o doutor Caputo falou muito bem aqui, segurança pública envolve uma série de outras ações, né? E eu tenho certeza que, talvez possa ser um exagero, mas a gente sabe que, por exemplo, se nós estivéssemos investindo como os países asiáticos investem em educação, talvez não estivéssemos discutindo segurança pública. Com certeza. Bem, eu agradeço a ambos e na próxima segunda-feira teremos um novo diálogo às 10h15 da noite com outro tema relevante em nível nacional. Até lá!